Bem, agora nós temos a nossa coluna Corneta do Schiavone, que já está aqui conectado com a gente, trazendo os principais destaques dessa semana que vão acontecer ou que estão acontecendo na cidade. Bom dia para você, Eduardo, tudo bem? Corneta do Schiavone. Bom dia, Roberta. Bom dia a todo mundo que acompanha o Estúdio Tati. Hoje, devo dizer, bem mais bonito do que quando o Zé Fernando apresenta. Viu, Roberto? Um prazer estar com você por aqui. E o destaque de hoje do assunto da política aqui em Ribeirão Preto, na verdade, diz respeito não só a um fato isolado, que é o que eu vou relatar, mas uma coisa que vem acontecendo e deve dar bastante problema na administração Ricardo Silva. Trata-se, num primeiro momento, de uma campanha, né, idealizada por uma série de organizações não governamentais, entre elas a Escolhi Mudar, uma das mais importantes de Ribeirão Preto, que vem fazendo uma campanha para que o Renan Quirino, que foi recentemente nomeado numa das diretorias das SEMAS, da Assistência Social aqui de Ribeirão Preto, não ocupe o cargo. E aí pesam uma série de denúncias que vêm sendo feitas publicamente, inclusive foram publicados nas redes sociais aí alguns vídeos dando conta exatamente dessa situação e pedindo aí, né, as ONGs, principalmente encabeçadas aí pela ONG Resolvi Mudar, pedindo a não manutenção do Renan Quirino em um cargo alto, né, de diretoria na SEMAS. Entre outras coisas, nos vídeos há informação de que houve mortes registradas na SEMAS, problemas aí efetivamente envolvendo o atendimento de menores, também até já relatados de uma certa forma pelo vereador André Rodino, em toda aquela polêmica que a gente teve nas últimas semanas. E o fato curioso é que Ricardo Silva havia declarado que não gostaria de contar em cargos de alto escalão, secretários e os mais graduados das secretarias, com pessoas que tivessem ligação com o governo de Duarte Nogueira, do PSDB. Por sinal, é isso que vem acontecendo, embora alguns dos secretários de Nogueira, inclusive, já tenham sido nomeados na própria administração. Gláucia Berenice, ex-secretária da SEMAS, inclusive, acabou recentemente de ganhar um cargo na Fundação Pedro II, e inclusive o superintendente da Transerp, né, agora RPMob, também foi mantido. Ricardo Silva vai aproveitando aí uma série de funcionários de primeiro e segundo escalão que herdou de Duarte Nogueira. E isso vem causando aí uma grande repercussão nos meios das organizações que atendem e que trabalham com a assistência social, a ponto delas lançarem uma manifestação contra a presença do Renan Quirino no cargo de diretoria para o qual ele foi nomeado por Ricardo Silva. Essa situação, Roberto, é uma bomba que o Ricardo Silva vai ter que desarmar, não só pelo Quirino, e aí não se trata de um juízo de valor a respeito do trabalho que ele faz ou não nas SEMAS, mas a partir de um momento que ele vem sendo amplamente questionado pelas ONGs e que ele tem uma ligação visceral com a própria Gláucia Berenice, que foi secretária da SEMAS, inclusive uma secretária bastante criticada pelos próprios funcionários da SEMAS, pela forma com que comandava a pasta, isso certamente vai ter o potencial de causar uma crise para o Ricardo Silva. Ele vai ter que gerir aí uma conversa, vai ter que resolver esse problema com as ONGs que atuam na área de assistência social. Vale dizer que sem as ONGs hoje, e eu não acho que isso está correto, mas o fato é que sem as ONGs hoje, a assistência social em Ribeirão Preto sofreria uma grande derrota, ela não conseguiria atuar, ela já não consegue atuar com tanto de demandas que tem, e se a gente perder as ONGs que atuam nesse setor pela incompetência da administração em prestar o serviço adequado, viraria o caos na questão da assistência social em Ribeirão Preto. Com as ONGs rebeladas contra a indicação de Renan Quirino, Ricardo Silva certamente vai ter um problema político na mão e ele vai ter que se debruçar sobre isso nos próximos meses, na medida em que as acusações da ONG Resolvi Mudar e esse movimento para a retirada do Renan Quirino se tornaram públicos através de vídeos divulgados nas redes sociais, que já são hoje do conhecimento de todo mundo que trabalha com assistência social na cidade. São os problemas que as indicações de Ricardo Silva vêm gerando, não é o primeiro, e esse tipo de situação
né, vai ser recorrente nas próximas semanas, nos próximos meses, na medida em que as indicações, principalmente dos que foram mantidos do governo Duarte Nogueira, vêm causando aí grandes problemas e grandes questionamentos para a atual administração, viu, Roberto? Tá certo, Eduardo. Agora, para se eleger, ele acabou se unindo a muitos partidos. Talvez seja por isso que agora esteja essa confusão, né, de quem colocar, essa brigaiada, não é? Muito disso, viu? E outra coisa também, o Ricardo Silva ele teve um discurso de não aproveitar pessoas que tivessem tido cargos de destaque na administração do Duarte Nogueira. Mas a gente tem que lembrar que a coligação que você citou, que foi a que deu a base para que ele fosse eleito, é uma coligação que, em grande parte, esteve com o Duarte Nogueira durante os 8 anos de governo, ou pelo menos durante os últimos 4. A gente tem na base do Ricardo, que também eram base do Nogueira, o Republicanos, a gente tem o PP, a gente tem o próprio PSD, a gente tem aí uma série de partidos que comandaram. A Gláucia, por exemplo, a Gláucia Berenice, que foi a secretária de Assistência Social do Nogueira, ela integrou União Brasil e o Republicanos. Né? A parte final, quando ela foi secretária, ela foi indicada pelo Republicanos. O Republicanos continua na base, né? Ele é base do Ricardo também. Então, eu te diria que pelo menos uns 60% da base que era do Nogueira continuou com o governo Ricardo Silva. E não tem como você fazer um governo sem aproveitar esses quadros. Então, essa grande confusão aí que vem sendo gerada, grosso modo, no meu entender, ela é motivada, primeiro, por uma postura, uma fala do Ricardo que ele não tem como cumprir, tá? Ele não tem como não usar pessoas que eram da base do governo, porque a base dele é a mesma, então são bases similares, ele pode trocar uma ou outra pessoa. E isso vem sendo um problema também, porque além desse fato, o Ricardo Silva tem um problema muito sério, que é a falta de grupo. Ele não tem um grupo grande o suficiente dele para que ele possa ocupar esses espaços. E aí ele vai ter que contar com os partidos e vai ter que contar com gente que está na política há muito tempo e era governo há muito tempo. Então, o problema todo desse quesito aí, imagino eu que tenha sido a fala do próprio Ricardo, uma fala que ele não pode cumprir, e aí a gente tem a escolha dos nomes também. Se você trabalha na assistência social, como ela toca hoje em Ribeirão Preto, é impossível que uma pessoa que seja contra, que tenha restrição por parte das ONGs, seja indicada para um posto tão importante quanto o Renan Quirino foi indicado. Se as ONGs trabalharem contra qualquer um indicado, essa pessoa vai ter sérios problemas na administração. Particularmente, e aí eu estou dando uma opinião minha, Roberta, eu acho que você não pode deixar um poder desse nível na mão de ONGs. ONGs deveriam fazer um trabalho que não tem vinculação com a prefeitura. Infelizmente, pela incompetência da prefeitura, elas acabam tomando o lugar do que o poder público deveria fazer e por isso elas são fundamentais. Mas brigar com as ONGs, colocar gente que as ONGs não aprovam e não querem em postos de comando, só vai piorar esse problema e, na ponta, piora para a população que é atendida tanto pelas ONGs quanto pela prefeitura. É uma sinuca de bico, eu não gostaria de estar no lugar do Ricardo nesse momento, viu, Roberta? Perfeito. Schiavone, muito obrigada.